Quero clarificar que a primeira pessoa que falou em políticas sociais absolutamente necessárias para a atual situação fui eu, não foi o engenheiro Sócrates. Fui eu que lancei esse tema. Lancei-o há um ano, dizendo que o país que ia entrar em emergência social, que era necessário medidas de natureza social. E foi só posterior a isso que o engenheiro Sócrates começou a anunciar medidas de apoio social. E, portanto, esse ponto eu quero sublinhá-lo e não vale a pena nós entrarmos em fantasias e muito menos em situações que não são verdadeiras. E, portanto, as preocupações sociais do PSD foram sempre, toda a vida, elas foram expressas, mas pela parte desta direção foram expressas, em primeiro lugar, por mim, há muito tempo, e só posteriormente o engenheiro Sócrates veio atrás de mim e começou a perceber que tinha que anunciar medidas de natureza social. Há uma diferença entre mim e o engenheiro Sócrates, é que o engenheiro Sócrates é um grande perito em anúncios, eu não anuncio, sendo responsável pelo governo, faço, executo. Vai ser essa a grande diferença. Em relação às políticas sociais, vai de facto rasgá-las ou não? Não há medidas, não há nenhuma medida anunciada por este governo com a qual eu discordo. E, portanto, quando se diz que rasgar políticas sociais, eu nunca disse que rasgaria políticas sociais. Não há nenhuma medida a que o PSD se tenha oposto ou tenha criticado sequer. Há uma coisa que eu critico, é que a maioria delas não tenham passado de anúncio. Isso sim. Agora, o conteúdo, se as medidas que o engenheiro Sócrates anunciou, se elas tivessem execução na prática, o país não estava como está. E, portanto, isso é que é preciso notar-se, é que o país não estaria como está. Portanto, não passa de anúncio, é necessário executar. Nunca o PSD, em local nenhum, nem na Assembleia da República, nem em exposições, nem em conferências, nem em debates, algum dia foi contra alguma medida tomada por este governo, anunciada, não é tomada. Então o que é que o PSD vai rasgar, doutora? Diga? O que é que o PSD vai rasgar? Rasgar é uma palavra que não tem sentido neste, assim, em pormenor. O rasgar, ninguém vai rasgar nada. De resto, há um ponto que eu lhe devo dizer que muito defenderei, é que exatamente as alterações às políticas que têm sido seguidas por este governo e que evidentemente muitas delas vão ter que ser alteradas pela simples razão de que estão a dar efeitos negativos e não efeitos positivos, sê-lo feito de uma forma cordata com as pessoas, sem agressões, sem crispação, em consonância com todos, em colaboração com todos, porque só assim se conseguirá alterar. E, portanto, quando pensa que o rasgar significa entrar em confronto, é a última coisa que o PSD pensa que deve fazer. Aquilo que o PSD pensa que deve fazer é alterar a orientação políticas de muitas das áreas que estão a ter efeitos negativos. Nós não estamos a conseguir combater o desemprego, nós não estamos a conseguir resolver problemas de outra natureza social, nós não estamos a conseguir crescimento económico e, nesse aspecto, eu tenho dito que temos com certeza que fazer transformações profundas, mas nunca em agressão às pessoas, nunca criando crispação na sociedade portuguesa, sempre em colaboração com as pessoas, sempre com aquele consenso que é necessário para se fazerem transformações. Se há coisas que eu acho que é absolutamente essencial, é que nós entremos numa fase de grande tranquilidade. A tranquilidade que leva a que as pessoas colaborem, a tranquilidade que leva a que as pessoas percebam que as políticas que vão ser seguidas são aquelas que são corretas, que são aquelas que devem ser orientadas no sentido de alterarmos a situação grave em que o país está. Só que a situação grave em que o país está não é uma fatalidade, deve ser alterada e deve ser alterada em consenso com as pessoas.